apresentação agora. O menino Natan, setor 1, estará fazendo uma apresentação. Podem tomar assento, por gentileza? Agora eles estarão fazendo a primeira apresentação dos setores, né, na noite de hoje, para glorificar o nome do Senhor. Pode começar, Natan. Toda a igreja pode cantar junto, sabendo cantar, pode cantar junto e adorar a Deus junto. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Uou, uou, ele pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Uou, uou, o maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. E na assinatura está escrito Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, agora nós vamos à apresentação dos nossos visitantes, né? Sempre eu fazia com o pastor Circe essa parte. Se o pastor Hebron quiser me acompanhar, me ajudar. Né? Aqui tem a listinha dos... Quer começar? Depois me passa. Glórias a Deus. Eu quero com alegria apresentar os organizadores e os nossos convidados para esse congresso, o 6º Congresso do Discipulado. Louvar a Deus pela vida
do nosso coordenador do departamento de ensino, presbítero irmão Cristiano. Fica de pé, meu Cristiano. Todos te conhecem, mas é uma alegria poder te apresentar, que Deus te abençoe de maneira especial e poderosa. Nosso coordenador do discipulado, presbítero irmão Tiago, que eles alavancaram e fizeram com que esse congresso desse certo. Hoje, juntamente com a irmã Suzana, a participação do CAD. Quero apresentar a irmã Suzana, que é a nossa coordenadora do departamento infantil. Juntamente com a irmã Suzana, trabalha na diretoria do CAD. Eu vou pegar uma ferramenta abençoada aqui, a tesoureira a irmã Rosinete, que eu creio que está entre nós. Dá um sinalzinho com a mão aí. Aleluia. Como segunda tesoureira, a irmã Caroline. Estão trabalhando lá, né? Como secretária, a irmã Dulce. Aleluia. Como segunda, como no departamento de evangelismo, irmão Leosmar, onde está. E também a irmã Andréia, que Deus abençoe. Nas mídias, a irmã Ingrid. E também na decoração, a irmã Michele. Queremos louvar a Deus pelo departamento do CAD, que se empenhou, se esforçou, e juntamente com o presbítero irmão Tiago, irmão Cristiano, e eu deixei de apresentar o segundo coordenador, o presbítero, o diácono irmão Jorge, né? Jorge é o nosso segundo coordenador. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero citar aqui o nome dos nossos dirigentes, obreiros, pastores, pastor Reginaldo, pastor Mário Sérgio, pastor Beto, pastor Denis, aleluia, que estão aí nos auxiliando, dando esse apoio às nossas crianças. Justifico aqui a ausência do nosso vice-presidente, pastor Ivonei, que tinha um outro compromisso, e louvo a Deus pela vida dos demais obreiros que estão aí apoiando, abençoando esta obra maravilhosa. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida de maneira especial. A irmã Suzana vai prosseguir apresentando a nossa preletora e as irmãs que estão aí nos visitando. Obrigada. Então, como eu não apresentei, mas ele já está aqui, é nosso pastor Hebron, né? Então, apresento para quem ainda não conhecia, mas creio que todos já conhecem. O pastor já chegou e visitou várias pessoas aqui, né? Se mostrou bem amigo nosso, para a glória de Deus. Eu também queria apresentar o pastor, já foi apresentado, né? Pastor do setor 9, que está aqui com a gente, o coordenador dos jovens aqui no nosso trabalho, essa união, né? Está aqui junto com o CAD, toda essa união que a gente vinha desde o ano passado, né? Gente, vamos nos unir nos departamentos, né? E o pastor, então, chegou e colocou esse tema maravilhoso para que realmente a gente venha se unir, né? Para a obra do Senhor. Então, aqui eu tenho os setores que estão presentes aqui, tá? O setor número 1. Setor número 1 está aqui, né? Que apresentou agora. Eu gostaria que se colocasse em pé. Líderes, crianças, professores do setor 1, tá? Os obreiros, então, o obreiro do setor 1 aqui é o Reginaldo, né? Pastor Reginaldo. O obreiro do setor 1 está aqui com a gente. Para a glória de Deus, Deus abençoe. O setor 2, presidente Vargas. O pastor Beto está aqui com a gente. Todo o setor. Pais, crianças, estão todos aí, né? Deus abençoe, obrigada. O setor 3, Marili. Líderes e crianças. Né? Está a liderança, né? Veio representar. Obrigada, Deus abençoe. O setor 4, mineração, está com o pastor Mário. A sua esposa Rosinha está com irmãos e crianças, né, do setor. Deus abençoe a todos. Do setor 5, Vila Nova, irmã Marli, as crianças. Veio, deixa eu ver. Não veio mais ninguém? Pais, crianças? Não. Então, o setor 6 e o setor 7 não estão conosco. O setor 6, infelizmente, ainda não tem departamento infantil. O setor 7 é longe para vir até aqui, né? Então, a gente dá uma chance para eles, né? O setor 8, Jaqueline. Liderança, crianças, estão aqui com a gente. Pais, né? Toda a igreja. Bênção, muito obrigada pela presença de vocês, Deus abençoe. O setor 9, então, Cristo Rei, está aqui, a Maria Júlia cantou, a
a irmã Cleusa, a Deise, nossa professora. Ai, eu tô dando um branco aqui na frente, tá? Conheço tanto. Deus abençoe vocês. A todos, muito obrigada, jovens. Olha só, a igreja aqui presente, muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Gente, eu vou justificar, né? Vocês não são acostumados a me ver aqui na frente falando. Eu estou suando. Quem fazia essa parte era a Jade, né? A minha segunda, e eu peço oração por ela, porque ela não está nada bem, né? Então, por isso que ela não está conosco, infelizmente. Ela era minha aqui, né? Que vinha aqui, me salvava aqui nessa parte. Eu fazia tudo nos bastidores lá, ficava lá trabalhando, e ela aqui, né? Dominando tudo aqui, mas eu, né? Estou aqui tentando fazer o meu melhor, né? Então, o setor 10 está aqui com a gente? Não? E o setor 11, Vila Nova? Também não está? Então, são esses. Gente, esqueci de apresentar alguém. A nossa querida, nossa coordenadora da região sul. Ela é coordenadora do Departamento Infantil da região sul de Santa Catarina. A irmã Kelly. Tá? Obrigada pela sua presença. Deus vai usar a irmã Kelly para falar conosco nessa noite. Então, mais algum visitante? Uma pessoa que não é dessa denominação, dessa igreja, de outros lugares? Não? Tudo certinho, tudo daqui, então? Então, tá, gente. Era isso aí, eu acho. Espero estar fazendo uma boa apresentação. Vamos lá, então, nos cumprimentar, então. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cá, lá, lá. Abraça o amigo que está mais perto, aperte a mão pra cá. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cá, lá, lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cá. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cá, lá, lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cá. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém, com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar, lá, lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar, lá, lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia, lá, 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 aleluia. Vamos cantar assim, ó. Quando a noite fria cair sobre mim, lá, 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 e no deserto eu me encontrar,
danço, danço, danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei o quê? Pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Pode tomar assento. Eu gostaria de saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar todas as crianças com a paz do Senhor. Amém. E eu gostaria de perguntar: quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos livros é o Antigo Testamento? 39. E quantos é o Novo Testamento? 27. E por acaso alguém lembra do nosso tema do discipulado infantil? Ensina quem é Deus e quanto Ele nos ama. Como devemos viver, como será o nosso futuro. Eu creio na Bíblia. Amém! Como vale a pena ensinar a criança, né? O discipulado infantil tem sido uma bênção. Deu um branco nele ali, mas ele sabe também quantos capítulos tem a Bíblia e quantos versículos tem a Bíblia. Deu um branco nele e em mim também. Nós queremos agradecer, né? E obrigado, pastor, né? E todos, pastor Beto e toda a igreja, irmã Suzana, a organização, e nos ajude a louvar, porque esse hino é muito difícil, irmãos.
E as crianças sabem, né? Quem é que sabe cantar esse hino das crianças aqui? Né? Vamos ver se os adultos sabem? Vamos ver se todos sabem? Vamos lá. Espero que não me dê branco agora no nervosismo. Vamos cantar todo mundo junto? Vamos, crianças? Vamos ver se vocês sabem. E os adultos também. Vamos lá? Vamos de pé cantar? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Vamos! Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros, então, do Novo Testamento a questão. Ah, sabem a Bíblia! Amém, glória a Deus. Agora, com a apresentação, o setor 4, agora quem teve essa apresentação foi o setor 5, né? Agora o setor 4 e logo após o setor 2 também vão fazer uma apresentação. A paz do Senhor. O vocal Cristo Vive cumprimenta a todos com a paz do Senhor. E nós vamos contar sobre a criação do mundo. Olhe ao seu redor e preste atenção. Queremos contar sobre a criação. Quem fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, porque ele mora no meu coração. E eu quero muito que o autor da vida, da natureza tão linda, venha morar no seu coração também. No começo, o mundo não havia nada. O mundo era escuro e sem formas. E Deus, o autor do mundo, disse assim: que haja luz. Então, Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A luz e a escuridão, a noite e o dia. Deus criou tudo no primeiro dia. Mas Deus estava apenas começando. A próxima coisa a fazer era o céu. E encher ele com nuvens bem branquinhas. Isso aconteceu no segundo dia. Já no terceiro dia, Deus separou a água da terra seca. Aí ele fez todos os tipos de rochas, de pedras, montanhas, mares e rios. Mas o terceiro dia não tinha acabado ainda. Então ele criou plantas,
as árvores, as flores. Tudo isso foi feito ao terceiro dia. No quarto dia, Deus fez uma luz brilhante lá no céu. Ele chamou de sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E com um toque maravilhoso, Deus fez surgir lá no céu uma estrela maravilhosa, brilhante. Ainda faltavam algumas coisas para ser feito no quinto dia. E sabe o que aconteceu? Deus criou os pássaros, os peixinhos, tudo isso no quinto dia. Mas havia o sexto dia. E Deus criou os animais, como o macaco grande, o pequeno, como o coelho. E tinha os selvagens, como o leão. E os répteis que se arrastam no chão, como a cobra. Mas, no sexto dia, ainda não tinha terminado. Ainda faltavam algumas coisas. E Deus fez o maior milagre da vida. Do pó da terra, Ele fez o homem. E da costela do homem, Ele fez a mulher com suas próprias mãos. E Ele chamou de Adão e Eva. Deus tinha preparado. Vai fazendo a Deus tinha preparado tudo com muito amor, aquelas coisas maravilhosas, aquele jardim maravilhoso para Adão e para Eva. Mas pela desobediência deles, o pecado, aquela manchinha preta, entrou no coração deles. E essa manchinha, ela foi se alastrando, até que destruiu aquele jardim. Deus, Ele não suportou tanto pecado, Ele não suportou tantas coisas, que acabou expulsando Adão e Eva do jardim. Mas essa história, ela não acaba assim. Escute ela até o fim. Setor 2. Amém. Setor 2 está preparado? Essa história não acaba assim, né? Deus tem um propósito, Deus nos ama tanto que Ele não iria deixar esse pecado nos afastar dEle, né? Então, o setor 2 tem uma mensagem para vocês nessa noite. Setor 2 está se aprontando? Cadê o setor 2? Sumiu o setor 2?
é que a apresentação deles é bem boa, né? De repente não deu tempo ainda de se aproximar. Tá pronto? Já estão chegando, então. Enquanto eles se preparam, então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos recolher a nossa oferta. A Maria Júlia está aí? Vamos fazer a nossa oferta, então? As irmãs da porta podem se preparar com a oferta, então, até que eles... Depois do hino da oferta, então, eles continuam. Essa história é linda. O hino da oferta é eu que canto? Então tá. Pode colocar na tela o hino da oferta também? Eu não tenho a folhinha aqui. Tem a folhinha para mim? Tá. No hino da oferta, vocês estavam acostumados a cantar viuvinha, né? Mais algum hino da oferta que você estava acostumado? Agora eu quero ensinar para vocês um outro hino. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não consegue dar, não é verdade? Então, se a gente tem amor, a gente vai dar amor. Se a gente tem ódio, a gente vai dar ódio. Se a gente tem rancor, vai dar rancor. Se a gente tem alegria, a gente vai dar alegria, né? E se a gente tem a palavra do Senhor, a gente vai dar a palavra do Senhor. Vai fazer a missão, né? Que Jesus nos deixou. Então, vamos ver? Então, esse hino é: cada um dá aquilo que tem, tá? Se vocês puderem nos acompanhar nos telões. Aquilo que tem, cada um dá. Aquilo que tem, cada um dá. Aquilo que pode dar. Deus se agrada de quem dá com gratidão, não por obrigação, nem por pressão.
É com grande prazer que o setor 2 cumprimenta a todos com a paz do Senhor. E as nossas crianças estarão apresentando uma peça que tem por título Um Rei Diferente. Amém? Esta é a história do nascimento de um rei, prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos e esperado por muita gente. Nasceu pobre, na estrebaria de uma cidadezinha lá longe chamada Belém. Seu bercinho era um coxo onde os animais comiam, sem prata, sem ouro, sem glórias. Não teve súditos para mandar, teve amigos. No lugar de um cetro, apenas mãos estendidas para dar e acolher. Esta é a história do nascimento de um rei que fez de sua vida, principalmente de sua morte, o bem supremo da humanidade. É a história do nascimento de um rei cujo reinado é eterno, sem fim. Um rei diferente. Glória a Deus. Agora, então, o setor 8 e o setor 9 têm uma peça juntos para fazer. E aí, já vamos passar para a nossa preletora.
Aleluia! Era isso, então? Então tá, agora, apresentando a nossa Kelly, eu gostaria que o pastor Reginaldo fizesse uma oração para entregar para a nossa preletora. Graças a Deus. Vamos orar? As crianças todas se colocam em pé, né? As crianças da perna curta e as crianças da perna comprida. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, usa tua filha nesse momento, tua serva, que estudou, aleluia, buscou, que o teu Espírito Santo traz luz à sua mente, sabedoria ao seu coração, que o Espírito Santo venha trabalhar, nortear todos os pensamentos, aplicar no coração de cada criança, e que nós viemos sair daqui abençoados pelo poder da tua palavra, no poder do nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria de agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui, juntamente com meu filho que me acompanha, que está ali atrás, que é uma bênção na minha vida. E também gostaria de agradecer a recepção aqui, que é sempre calorosa nessa igreja tão amada, né? E juntamente com o seu pastor presidente, o pastor Hebron, eu cumprimento todos os obreiros, todo o corpo de obreiros dessa igreja, que tem sido uma bênção. Também a nossa coordenadora, a irmã Suzana, que é uma parceira nossa, a gente está sempre conversando, trocando ideias com respeito ao departamento infantil, que é uma bênção para nós. Crianças são bênçãos nas nossas vidas. E eu até falei para a Suzana, eu preparei um estudo para adultos, para professores e para adultos. Eu não sabia que as crianças viriam, mas a gente consegue conversar com as crianças hoje também. Então, o tema que a irmã Suzana pediu para preparar foi a importância do discipulado infantil na família. E a gente, antes de falar qualquer coisa hoje, a gente tem que desmistificar alguns conceitos que a sociedade tenta derrubar, que é a inversão de valores da família, a inversão de valores de infância. O que é infância? O que é família hoje? O que a sociedade está fazendo e o que algumas entidades estão fazendo para distorcer esses valores que tanto pregamos na igreja. E eu estava aqui sentado observando e perguntei, Suzana, tem pais aqui? Tem pais. Tem pais, tem professores. E eu até anotei aqui, eu louvo a Deus pela vida dos pais que estão aqui, que trouxeram os seus filhos. Eu comecei a me lembrar de algumas passagens da minha vida, da infância, que são resultado e são fruto do que acontece hoje. E eu me lembrei de como a gente ia para a igreja, como a mãe levava nós andávamos 3, 4 quilômetros a pé, e a mãe levava nós na igreja, todo domingo, e as vizinhas diziam assim, como é que ela dá conta de pentear 3 meninas e levar mais um menino, né? 4 crianças. E a gente andava, né? E a mesma coisa os pais hoje. Então, os pais que trouxeram os filhos, não que mandaram os seus filhos, mas que trazem os seus filhos. Porque, às vezes, a fadiga do dia a dia, nós adultos, trabalhamos e ficamos assim, ai, fulano, tem um mais velho, irmão mais velho, leva o teu irmão lá. E a criança ficou naquela expectativa o dia inteiro. Foi para a escola de manhã, brincou à tarde, mas ela já falou para os amiguinhos da escola que ela vinha na igreja, que tinha um evento. Ela já falou para os amiguinhos da rua que tinha um evento, e ela fica naquela expectativa. E nós, adultos, às vezes não compreendemos esse universo da criança, mas a criança cria toda uma expectativa quando ela vem fazer uma apresentação aqui. E a gente não dá essa devida importância e esse valor que a criança tem na igreja. E isso é para nós adultos, porque nós adultos tendemos a não descer o nível da criança, a gente não se abaixa quando a gente cresce, né? Mas a gente tem que se abaixar, assim, a gente tem que ficar igual a criança, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que nós temos que ser como criança. Eu gostaria inicialmente de ler um salmo da família, já que estamos em família, eu gostaria de lembrar que vocês já conhecem o Salmo 128, que é o Salmo da família. Eu vou ler alguns versículos aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da casa, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme
ao Senhor. Aqui está falando da família como um todo, como eu falei para os irmãos, né? Eu sou fruto disso tudo que está acontecendo aqui. Tá? Todo esse universo, tudo que a Suzana trouxe aqui, departamentos, eu digo que eu sou fruto disso, porque graças a toda essa educação cristã que nós obtivemos, eu e meus irmãos todos servimos ao Senhor hoje. Servimos ao Senhor de uma forma muito especial na casa de Deus. E Deus não só fez isso com a nossa vida, como Deus colocou nós em lugares que jamais imaginávamos. Tá? Quero testemunhar nessa igreja, pela primeira vez eu estou falando nisso numa igreja. Eu sou professora, há 25 anos eu dou aula, na sala de aula. Este ano, com um governo que mudou, que tem uma ideia diferente, que tem ideia diferente, não é política, é ideia de competência, eu fui convidada para ser a coordenadora do geral, segunda coordenadora geral aqui da gerência. O meu cargo chama supervisora. Então, hoje, eu saí da sala de aula hoje e fui coordenar uma gerência. Vocês imaginem uma mulher crente evangélica num lugar desse, onde ninguém conseguiu estar. Né? Então, por isso que eu digo, isso é fruto da educação cristã. Ah, mas a irmã se preparou, fez uma faculdade, a irmã estudou, sim. Mas tudo começou aqui, nos bancos da igreja. Tudo começou com a música que o pai sempre disse. Eu sou filha de pastor. O pai sempre disse, deu uma Bíblia, e era Bíblia todos os dias, culto doméstico, culto no lar, e ensinava o instrumento para nós, que o pai era maestro também. Então, todos nós sabemos tocar um instrumento, porque o pai nos obrigou a aprender. Porque a nossa obrigação era servir a Deus e estudar. E o que Deus fez? O resto, Deus foi acrescentando. Amém? Então, eu gostaria, a irmã pode passar bem para frente, e eu gostaria de falar alguns conceitos que às vezes passam despercebidos, que às vezes os irmãos não pode passar lá no início, tá? Passar a introdução toda. Às vezes os irmãos não têm muita ideia, né, do que é infância, do que isso significa. A gente tem uma lei que chama Estatuto da Criança e do Adolescente, que não sei se vocês já ouviram falar. Mas lá estabelece o seguinte, é que na igreja a gente inverte muitas coisas, tá? E lá vai falar o seguinte, que a criança, a infância, ela vai do 0 aos 12 anos incompletos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, já que nós vamos falar de importância do discipulado. E, às vezes, obreiros, líderes, a gente inverte as coisas. A gente quer antecipar as fases. A gente quer que a criança cresça, a gente faz a criança crescer na marra. Aí a gente coloca num outro departamento. Mas até os 11 anos e meio, a criança pertence ao departamento infantil. Depois, quando ela tem 12 anos, ela vai para a adolescência. Tá? E isso é para nós aqui na igreja e está na lei, é legislação. Então, a infância é todo esse processo de crescimento que vai da criança. E aí a gente tem 3 percursos que a gente fala na criança. É o percurso de formação. Né? O percurso de formação que ele vai do 0 aos 3 anos. É onde a criança vai, a coordenação motora, a gente vai trabalhar muito a questão do lúdico na criança. E a maioria das crianças aqui, que eu observei, eles estão na idade de 3 a 8 anos. Tem alguns, acho que 10 ali, deve ter, né? Alguns de 10, mas a fase maior, mais que tem aqui, essa é a fase que temos que ter mais cuidado. Por que é a fase que temos mais cuidado? Que é a fase de formação intelectual, formação de caráter. É a fase que mais vocês têm que cuidar na criança, de inserir a palavra de Deus, é nessa fase. Por quê? É a fase que ela aprende a ler, que ela vai para a escola, ela aprende a ler, ela começa a ter outros hábitos e outro olhar. É a fase da curiosidade. Né? Então, as crianças, elas fazem perguntas. As crianças estão bem sentadinhas, bem bonitinhas. Né? E eu tenho uma memória, como eu falei para os irmãos, eu comecei a pensar na infância. Né? E eu tenho uma memória, e o meu irmão fazia muitas perguntas para a mãe. E eu ficava escutando, eu não perguntava muita coisa. Eu gostava mais de ler, eu pegava a Bíblia e lia. Aí o meu irmão perguntou um dia assim para a mãe, ô mãe, Deus caga? Né? É até engraçado, né? Aí a mãe pensou, Deus é nossa imagem e semelhança, um pouco o estudo que ela tinha, né? Perguntou. Aí eu fiz a mesma pergunta para o meu sobrinho esses dias.
Aí ele assim, não, tia, eu acho que não, né? Como é que vai ser lá do céu, né, tia? Então, a criança, ela faz essas perguntas e ela surpreende a gente com cada pergunta que a gente não tem nem resposta para dar para a criança, mas é porque ela é sincera. E é justamente nessa fase que eles estão, que é a fase da pergunta, né? E a gente tem que ter estratégia para saber responder, para saber dizer o que essa criança vai dizer, né? Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar para os irmãos essa noite é com respeito à questão da família, né? Os irmãos sabem que tem no Congresso Nacional que a gente tem um projeto de lei falando sobre a família. O que acontece? Constitucionalmente, família é composto de pai e mãe, como está lá em Gênesis 2:24, certo? Pai e mãe. Só que se vocês procurarem esse projeto da família, que foi um deputado lá federal do Rio Grande do Norte, que colocou o Estatuto da Família, é de 2013 o projeto. Se vocês procurarem lá Estatuto da Família, vocês vão encontrar inúmeras críticas. Por quê? Porque hoje tudo que é normal na sociedade é um absurdo para quem critica. Então eles vão dizer, esse Estatuto da Família, isso é um absurdo. Eles vão colocar muitas críticas. Por quê? Porque na visão deturbada da sociedade se excluíram outras famílias. Mas lá nesse Estatuto da Família tratando o seguinte, é composto de pai e mãe, e também se a criança é criada por avó, por um tio, também está incluído nesse processo de família, né? O que se quer colocar quando se diz que essa família, esse Estatuto da Família é furado? O que está querendo colocar? Está se querendo colocar outros modelos de família, que vocês já sabem. Outros de modelos de família que são compostos de 2 pais, de 2 mães, né? E aí, essas coisas, vocês já estão vendo, você já tem vizinho, o amiguinho de vocês, ou o filho de vocês chega da escola dizendo que na sala dele tem uma menina que tem 2 mães. Por que ela tem 2 mães? Ela começa a fazer perguntas, né? Por quê? Porque está estabelecido que é o modelo de família que está colocado hoje é esse, né? E não é esse o modelo de família que está na Bíblia, que é representada por nós. Então, é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Ainda hoje, eu me lembro, as crianças estavam aqui cantando, apresentando, e eu comecei a me lembrar. O fruto, vocês não sabem o valor que isso tem no futuro dos filhos de vocês. Vocês não têm ideia do valor. É um valor indiscutível o que aconteceu hoje. Porque isso vai ficar para a vida inteira deles, é uma marca. Eu até hoje cheguei em casa, hoje meu dia foi bem corrido. Eu fui visitar um internato chamado Casiçu, não sei se vocês já ouviram falar. É um presídio que construíram para adolescentes infratores, lá na 4ª linha. Construíram um monumento assim, que tem tudo que vocês imaginam de bom, de estrutura, para dentista, tudo. E aí fui visitar, porque os nossos professores da nossa gerência iam dar aula lá. Mas quando a gente entrou dentro do presídio, que eu vi aqueles meninos, cada um na sua cela, trancado, crianças trancadas na cela, aquilo me deu uma dor no coração. Porque eu imaginei, se eles estivessem aqui na igreja, não teria acontecido isso com eles. E eles estão lá trancados na cela. Por isso que eu digo, pai e mãe, cuide do seu filho. Coloque a palavra de Deus no coração. Crianças, vocês que estão na escola, cheguem em casa e conta para a mãe o que está acontecendo na escola. Se alguma coisa a professora disse lá que você não aprendeu aqui na igreja, diga em casa, pai, aconteceu assim, assim na minha escola hoje. Porque, irmãos, eu tenho a plena certeza, hoje falando para vocês, que foi Deus que me colocou naquele lugar. Para investigar, para saber o que está acontecendo nas escolas, porque todos os dias tem denúncia, todos os dias tem denúncia. É todos os dias denúncia. E a gente está de olho. Porque Deus me colocou lá, quando foi vasculhada a minha vida, porque eu sou uma pessoa conservadora. Foi isso que foi colocado. A palavra foi conservadora. Não se falou em evangélico, mas falou que eu sou uma pessoa conservadora. Então, graças a essa questão, nós estamos resolvendo muitos problemas. É claro que a gente não pode impor. Nós não podemos impor a nossa igreja. Mas o que nós podemos inserir? Nós podemos inserir valores. Valores morais que não têm mais valores morais. As coisas são totalmente invertidas, então não há mais valores morais.
Então, irmãos, eu gostaria até de falar mais para vocês, muita coisa que a gente preparou, mas, infelizmente, acho que não vai dar, que eu achei que tinha um data show. Mas, enfim, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês também sobre discipulado infantil, que é o tema, né? Discipulado infantil em casa. Eu falei para os irmãos em família, eu falei para vocês em infância, o que é infância, né? O que é infância que está previsto nesse Estatuto da Criança e Adolescente. Aliás, os professores que estão aqui deveriam conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Atualmente, existe, vocês devem ter ouvido falar de uma escola chamada Escola Doméstica. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Tem até um nome em inglês, homeschooling. Homeschooling. O que é isso? Tem mais ou menos de 1990 para cá, algumas famílias não quiseram mais que os filhos tivessem contato com a escola, por vários motivos. Alguns por conta da fé evangélica, tá? Outros porque o filho tinha uma deficiência. Aí os pais resolviam alfabetizar e educar os filhos em casa. Isso já acontece há muito tempo, não é de agora. Então, o que acontece? Só que isso não tem fundamentação legal. Os irmãos entendem isso, né? Não existe fundamentação legal, não está na lei. Eu, pai, se deixar o meu filho em casa, eu estou violando uma lei, né? Então, o que acontece? Agora, com a ministra Damares, que é pastora, ela está tentando regulamentar isso, tá? Só que o que sai para vocês, pais, para a sociedade? Que agora o governo vai botar uma escola em casa. E não é isso. É algo que já existe, tá? É algo que já existe desde a década de 90. Tem mais de 3.000 famílias que fazem isso em casa. E essa ideia da ministra Damares é de regulamentar o homeschooling, que são essas aulas em casa. O pai, que tem condições, vai trazer professores para o seu filho em casa, para alfabetizar o seu filho em casa. Isso chama homeschooling. E aí, a gente tem, lá no Ministério da Educação, a gente tem uma pessoa que, agora me fugiu até o nome dele, tem uma pessoa que é do setor de alfabetização, que ele é um primeiro pioneiro do Brasil em homeschooling. Ele tem até um projeto lá em Maringá falando sobre isso. Por que eu estou falando isso? Essa educação, essas ideias que os pais estão tendo, tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a educação cristã. Por quê? Porque se nós fazemos o nosso dever de casa, se nós fazemos essa educação cristã, nós não vamos ter problema com nossos filhos na escola. Nós não vamos ser chamados na escola. Por quê? Porque os nossos filhos, primeiro, vão saber defender a fé. Pastores, pasmem, obreiros, vocês, a maioria das vezes, quando você chama o pai, você fica com vergonha, porque o pai é crente. E a gente nem sabia que o pai era cristão. Por que isso? Porque nós estamos negligenciando em casa o que é o culto no lar. Mãe, eu trabalho o dia inteiro, meu filho fica o dia inteiro na creche. Tempo com qualidade. Se você tirar 5 minutos, 10 minutos com seu filho, diariamente, se você tirar 10 minutos com seu filho, para ler um versículo, para perguntar para ele se ele decorou o versículo, para ler com ele a lição, para fazer a leitura da Bíblia, ao invés de ficar no celular, que nós estamos hoje, toda a família está no celular. Se você tirar 10 minutos, é 10 minutos com qualidade que vocês vão ter. Então, tirem esse tempo. Vocês, pais que estão aqui no templo, que estão sendo privilegiados para ouvir, né? Tirem esse tempo. E os professores, muitas vezes, eles pedem socorro, porque eles não sabem o que fazer. Porque, às vezes, eles estão sozinhos. Às vezes, eles percebem a criança perdida e não sabem o que fazer. Porque, se eles falarem com os pais, eles sabem que não vão obter respostas. Então, os professores que estão aqui não são professores com formação. Talvez alguns deles tenham formação. Mas eles estão aqui porque é um ministério, é um chamado. Trabalhar com criança não é brincadeira, né? Formar criança na igreja não é brincadeira. Por isso, eu gostaria de alertar a cada um dos pais aqui presentes, que cada um de vocês venha olhar bem para o seu filho, olhar muito para o seu filho. E aí, eu venho colocando para vocês, diante de falar da homeschooling, o que é discipulado infantil na família. O que é? Discipular é cuidar,
Então, quando eu cuido desse meu filho, mesmo nesse pequeno tempo, quando eu cuido do meu filho, se ele vai fazer uma pergunta e eu tiro um tempo para responder, porque às vezes a gente está cansado e não quer responder. Às vezes a gente dá um xingão na criança, a gente passa despercebido, então a gente não quer responder. Então, diante disso, esse tempo que você tem com o seu filho, de 10 minutos, quantos minutos seja você tem, tire esse tempo para o cuidado, porque discipular é cuidar. E quando você cuida do seu filho, o resultado vai ser imediato. Vocês vão ver um crescimento espiritual. Não só um crescimento espiritual, mas um crescimento moral. Um crescimento intelectual, porque vai ajudar isso na escola também. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu até tracei algumas metas, algumas ideias. Se o irmão lá em cima pudesse passar bem lá para frente. Quando a gente fala em discipulado infantil, em casa e no lar, a gente tem algumas preocupações. Porque, por exemplo, as professoras que estão aqui, né, os professores que estão aqui, às vezes eles não sabem como conduzir em casa, porque eles não estão lá em casa. Às vezes eles mandam uma receita pronta lá para casa, né? Eles mandam uma receita pronta. Mas, enfim, mandam a receita pronta, mas às vezes o pai não é evangélico, a mãe também não é evangélica, às vezes a criança está sendo trazida por uma avó e às vezes não tem condições. Então, o que eu sugiro para a igreja no geral, e para vocês no geral, para a igreja no geral, para o departamento no geral? A primeira coisa, vocês não pensem que a gente está num lugar tranquilo. Não, nós estamos enfrentando uma guerra. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é orar. Vocês têm que ter muita oração. Orar. O departamento infantil tem que estar em oração, porque constantemente o inimigo está se levantando contra pessoas do departamento e vocês nem sabem. Por quê? Porque a gente está travando uma batalha, porque lidar com a infância não é brincadeira. Porque nós estamos lidando com potestades. Quando a gente fala, não é o objetivo, mas quando a gente fala em ideologia de gênero, a gente está falando em pedofilia, a gente está falando em rede de prostituição, e esse alvo são as crianças. Por isso que a gente está numa batalha, e a guerra, a gente tem que enfrentar uma guerra. Eu até coloquei ali, os irmãos estão vendo, por que eu coloquei aquelas imagens ali das crianças? São imagens das nossas lições bíblicas. Justamente por quê? Para vocês entenderem que como as lições bíblicas são divididas por idade, 3, 4 anos, 5, 6 anos, estão divididas por idade. É a mesma coisa, essa divisão que a gente tem que ter na igreja, das nossas classes. Né? Eu não sei como é que são as divisões. Para vocês entenderem que o processo de crescimento da criança vai até aos 11,5. E depois é que ela vai ser adolescente. Ela não vai ser adolescente com 9 anos, como a gente vê. Não vai ser adolescente. Mas, irmã, ela está muito grande para estar no departamento. A gente diz assim, né? Está muito grande. Coloca ela de ajudante. Né? Coloca ela para te ajudar. Porque, às vezes, você como maturo que você é, como você é maduro, você vê que ele não vai dar certo no departamento no adolescente, porque ele não tem maturidade, ele ainda é uma criança, ele só tem um tamanho. Então, coloca ele para te ajudar. Então, é uma forma de vocês estarem não colocando na classe de adolescente e antecipando e pulando fase. Uma outra coisa, a gente sempre diz assim, como pais, essa fase vai passar. Né? Os 8 anos, quando eles estão bem arteiros, alguns são imperativos, vai passar. Aí vem a adolescência, a gente começa novamente, vai passar. Tudo parece que a gente quer que ande rápido. Só que esses momentos, vocês percebem como esses tempos são curtos e que a gente tem que aproveitar cada momento da vida e cada fase do nosso filho. A gente tem que aproveitar para semear em cada fase. Porque, realmente, esses percursos, esses tempos, eles são curtos na vida da criança, na vida do pré-adolescente. Então, a gente tem que saber como dosar, como criar o nosso filho, como estabelecer esse limite para o nosso filho. Até onde eu posso ir com o meu filho, até onde eu posso proibir com o meu filho. Então, essas questões são muito importantes para os irmãos verem essa questão da idade. Não pense assim, é uma passagem, vai passar, passa rápido. Não. É uma fase que tem que ser vivida. A criança tem que ser acolhida. A criança tem que aprender. E essa aprendizagem de cada apresentação das crianças aqui hoje, isso é um aprendizado. Nem nós, adultos, fazemos o que eles fizeram. É ou não é, irmãos? Quando eu percebi, as crianças cantaram o corinho com todos os livros da Bíblia. E nós, adultos, gaguejando. Não é verdade? Então,
Olha como as crianças têm memória, memorizam. Por isso que eu digo, isso vai para a vida inteira das crianças. E a última apresentação aqui, falando sobre a vinda de Jesus, hoje a gente quase nem quer mais ouvir falar sobre a vinda de Jesus, e as crianças pregando para nós, nos ensinando, né? E tudo que foi colocado aqui nas apresentações das irmãs era tudo Bíblia. Então, isso é educar. É isso educar. Ensine em casa o seu filho a orar. Porque, às vezes, a criança não sabe como orar. Ensine a criança que é Deus que dá para ela tal valor. Que não é o pai que trabalhou e deu o celular. Não é o pai que trabalhou e conseguiu botar numa escola boa. Não, foi Deus que te deu. Eu sempre ensinei isso para o meu filho. Filho, quer estudar numa escola? Filho, ora, filho. Pede para Deus. Quem dá é Deus. Deus pode dar condições, mas primeiro é para pedir para Deus. Ensine o seu filho a ter prova, fazer prova com Deus. Aí você vai ver a experiência, o testemunho. Bah, mãe, como é que pode, né, mãe? Eu passei, eu pensei que eu nem ia conseguir, mas eu estudei bastante e eu orei para Deus, pedi para Deus que se eu passasse, eu ia ser mais crente, eu ia ser mais leitor da Bíblia. Ensine o seu filho a fazer prova com Deus e a testemunhar, porque essa é a melhor forma de nós educarmos os nossos filhos. Porque se a gente não conseguir educar os nossos filhos na palavra de Deus, é o que eu falei para vocês hoje, a gente vai ver as crianças lá atrás da grade. Aquela cena me ficou o dia inteiro na minha mente, aqueles meninos, eu vi 3 meninos na cela, lá é cada um numa cela, as crianças. Aí alguns dizem assim, mas ele já matou 3. Porque é desse tipo de criança que tem lá. E são crianças como os de vocês aqui, 10 anos, 11 anos, que já cometeram latrocínio, que já cometeram, já mataram. Então, são crianças que estão lá, mas são crianças que, de repente, não passaram por aqui. Não foram educados nesses padrões cristãos. Então, pai que está aqui, professor que está aqui, vocês não estão perdendo nenhum tempo. Tá? Isso aqui é santo, é sagrado, esse ministério aqui é de Deus. E você, adulto, tem que colocar mais a sua alma nisso. Apoiar esse departamento, ajudar o pastor a levar esse departamento. Né? A gente não diz que essas crianças são o futuro, são a igreja do amanhã, não, elas são a igreja hoje. Porque hoje aqui elas nos deram testemunho do que elas aprendem com as nossas professoras. As nossas professoras não são profissionais, não. Elas têm um chamado. Trabalhar com o departamento infantil, como eu já falei, é um chamado. Muitos de nós, claro, conseguimos fazer uma faculdade, como a irmã ali que é professora, né? Fez faculdade. Né? Então, muitos de nós conseguimos, mas nem todos conseguimos. Onde é que nós aprendemos? Buscando a Deus. Indo cursos, seminários, que a gente tem poucos ainda, tem muito pouco ainda para nós, para o departamento infantil. A gente conversava até na reunião de pastores ali, na reunião de pastores da região, sobre essas questões, né? Outros departamentos têm investimento enorme, o departamento infantil não tem. Nós estamos começando a regar, então quem vai ajudar nós são vocês, pais. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu já vou encerrar, que já é 9h10. Eu gostaria de falar para vocês, pais, vocês não têm ideia do poder que vocês têm como pais, como família, numa escola. Só que o que acontece? A gente não enxerga os pais na escola, a família na escola. Vocês têm que ir na escola dos seus filhos. Se vocês virem qualquer coisa, vocês denunciem. Tem irmã lá de Santa Rosa fazendo denúncia para mim. Eu já orientei. Vai no Ministério Público, já foi em tudo quanto é lugar lá, ninguém deu bola. Vai no Ministério Público. Promotor Guilherme Shelby, que já veio dar palestra para nós de Brasília, né? Tem um site do Guilherme Shelby de qualquer ocorrência que aconteceu na escola que está violando o direito da criança. Vou contar uma experiência para os irmãos para encerrar sobre essa questão. A irmã me falou, a filha está no 2º ano do ensino médio, já é uma adolescente, não é criança. Aí o professor obrigou a ler um livro, eu fui pegar esse livro para dar uma olhada, Fantasias Eletivas. Não sei se vocês já ouviram falar. O livro Fantasias Eletivas, que vai falar sobre as experiências de um homossexual. Né? Então, todo o livro vai falar dessas experiências. Eu peguei um pedaço do livro para ler, para tirar uma conclusão. Aí, eu orientei, irmã, tu tens que procurar primeiro os meios. Procura o professor. Não adianta, irmão, o professor, eu não tenho nada contra o homossexual, inclusive o meu irmão ela disse, mas o professor não aceita. Aí o professor fez o quê? Quando a mãe foi na escola,
cometeu bullying com a menina. Pegou a turma e falou com a turma, perguntando se o livro era não sei o quê. E a menina evangélica estava ali no meio. Aí, em vez de ele pegar e ficar quieto, o professor começou a fazer bullying com a menina. Aí eu disse para a irmã, vai na secretaria, vai na gerência de educação de Araranguá. Ela foi. Ninguém fez nada. Então, agora vamos fazer o seguinte, irmã, vamos no Ministério Público. Aí ela colocou no Ministério Público. Aí o professor se sentiu pressionado e pediu para sair da escola. Por que eu estou orientando os irmãos com isso? Porque nós, como crentes, eu digo o seguinte, porque na minha época a gente sofria calado. Vocês que são dessa época, vocês podem me dizer. A gente sofria calado, é ou não é? Hoje nós temos voz. Nós temos voz. Então, o que vocês vão fazer? Eu não quero que o meu filho leia esse livro. Tem outro livro para ele ler. Eu quero que o meu filho leia uma literatura decente. Eu não quero que o meu filho leia esse livro. Então, vocês têm esse direito. É nesse sentido que eu quero falar para os pais que vocês não sabem o poder que vocês têm. Na escola, então vão até a escola, visitem a escola, sejam parceiros da escola, porque às vezes nós, como crentes, a gente tem muita atividade na igreja e acaba deixando de lado. Né? Vocês não sabem o valor que essas preciosidades aí têm para a gente. Né? Como a gente pensa lá na Secretaria de Educação na criança. Quando a gente pensa na criança, a gente pensa desde o início da criança, de toda uma formação básica e intelectual dessa criança. Então, não interessa se a educação é homeschooling, é em casa. Né? Não interessa se a educação é lá na escola pública, na escola privada. A gente está pensando no ser, na criança que eu estou formando. Desde lá da pré-escola, quando ela entra lá com os 4 anos dela, até ela sair do ensino médio. É pensar a criança como um todo, mas para que a gente pense essa criança como um todo, nós precisamos da ajuda de vocês. Precisa-se de quê? De uma educação, olha só, de uma educação cristã. Essa educação cristã tem que ser aonde? Tem que ser em casa, tem que ser no lar. Não espere para o professor da escola dominical, não espere para a igreja. É você, pai, que tem essa responsabilidade da educação em casa, da leitura da Bíblia, da oração, com o seu filho de manhã, com o seu devocional, se é meio-dia, se é de manhã, se é à noite, mas você é responsável por essa criança no lar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente pode estar falando mais para os pais. Eu gostaria até de estar falando mais para os pais. Eu tenho um desejo de estar falando isso para os pais, porque a gente vê muita coisa como educadora cristã, e eu gostaria de estar falando para os pais, de estar alertando de muitas coisas que a gente trouxe ali, que não vai ser possível por conta do tempo. Coisas que vocês, pais, devem saber, direitos que vocês têm como pais, né? Como pais que vocês vão na escola, que vocês têm filhos na escola, então vocês não sabem, como eu falei, o direito que vocês têm. Então, eu agradeço imensamente a Suzana, né? Gostaria de agradecer, eu gostaria de pedir para a igreja, então, vocês podem se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração diferente hoje. Nós vamos fazer uma oração, porque às vezes a gente ora por certas coisas, e a gente não ora com um objetivo. Eu gostaria que nós orássemos pelas nossas crianças, mas pelas nossas crianças como filhos. Eu gostaria que vocês tivessem foco. Pense no filho de vocês na escola. Eu não sei se ele fica 4 horas ou se ele fica o dia inteiro. Né? Mas orem com foco nos lugares onde o seu filho fique, para que Deus proteja nossas crianças, para que Deus tenha cuidado, porque se a igreja se unir e orar pelas nossas crianças, nós não teremos tantos problemas de pedofilia, tantas crianças sendo violentadas em casa, como a gente tem muitos casos. Então, eu gostaria que agora, cada um de vocês, pensem, podem orar pelos filhos de vocês, por outras crianças que vocês se lembrem, mas vamos orar pelas crianças. Se você estiver perto de alguma criança, tiver algum pai aqui que quer chegar perto do seu filho para impor as mãos sobre ele, porque você, pai, também pode ter esse poder de abençoar o seu filho. Né? Então, chegue perto do seu filho, abençoe, mas, ore pelo seu filho especificamente nesses lugares onde eles estão sendo alvo, porque é lá na escola, porque ele fica mais tempo lá do que aqui. Então, eu vou esperar para que vocês se movimentem, que vocês possam procurar uma criança, mesmo que não seja filho, mas que seja uma criança que está ali, que veio com a professora, né? Cheguem perto dessa criança, orem com eles,
Agarrem eles aí pertinho de vocês, né? A criança é o ser mais sincero que existe, né? Eu amo as crianças e os adolescentes porque eles não são falsos. Nós adultos somos muito falsos. E as crianças não. Elas têm uma pureza que a gente admira. Elas falam as coisas na lata. Elas nos entregam assim, não é verdade? Então, eles são uma bênção. Vamos orar, então, para encerrar. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, Jesus, diante da Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, por esses minutos preciosos, Senhor, que nós tivemos aqui, Jesus, para ministrar a Tua palavra. Eu te agradeço, Jesus, por cada uma das famílias que estão aqui representadas. Mas eu te peço, Jesus, encarecidamente, Jesus, entra, Jesus, com providência pelas nossas crianças, Jesus, que estão aí, Jesus, nas escolas, sendo, Jesus, doutrinadas por coisas que não condizem com a nossa palavra. Eu peço, Senhor, que os pais tenham sabedoria para orientar os seus filhos diante de tantos desafios que nós temos na educação. Eu peço, Senhor, que Tu ajude cada um dos professores desse departamento, do CAD, e que Tu levante mais pessoas para orientar esse departamento, para discipular essas crianças, para ajudar as famílias, Jesus, a falar, Jesus, do Teu amor, para ensinar esses pais como devem educar, como fazer uma educação cristã. Visita, Jesus, cada uma das escolas aqui desse município, Jesus. Eu te peço sabedoria para esses professores, mas principalmente para os nossos pais aqui da igreja, que estão aqui presentes, que eles possam ter graça, sabedoria, que eles possam ensinar os seus filhos no caminho certo, Jesus, doutrinando com palavra de Deus, com louvor, com adoração, para que o mundo não venha invadir a nossa igreja, para que as coisas do mundo não venham invadir a nossa casa. Eu sim que eu te peço, Senhor, e te agradeço por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade. Bênção, né? Pode tomar assento, igreja, por gentileza. Que bênção, muito bom. Eu ficaria aprendendo mais, mas é que o horário já passou, né? Porque é sempre bom a gente ouvir e aprender mais sobre as coisas que Deus tem para nós, né? Então, eu vou falar só rapidinho aqui, antes de agradecer, sobre o discipulado infantil, porque esse vai ser o nosso terceiro discipulado infantil que nós vamos fazer esse ano, tá? O ano passado, algumas mães perguntaram para alguns professores líderes, né? Mas para que discipulado infantil? A pergunta. Eu era uma mãe que eu queria tudo, que meu filho vivesse na igreja, que meus filhos vivessem na igreja, né? Onde tivesse coisa para as crianças para aprender, eles estavam lá e eu fui junto, né? Tanto quando meu filho começou com 3 aninhos, eu já fui junto, que eu fiquei como professora e eu era pastora dele em casa e na igreja, e depois da minha filha, e depois dos outros. E fui indo e não parei mais, né? Mas, graças a Deus, eles estão firmes com Deus. E eles não estão aqui hoje para ver como o inimigo se lança para nos atrapalhar, né? Mas ele não conseguiu. Mas a minha filha, Laura, ela não estava bem de saúde, né? Peço oração. E a minha filha, e eu estava pronta para vir, hoje eu vou mais cedo, eu vou estar lá antes das 7, eu vou preparar tudo. Mas a minha filha, Thaís, vindo do colégio, levou um tombo de se ralar toda, de não conseguir nem levantar mais. Estava toda ralada, toda, os pés à cabeça. E até veio uma mãe, pegou ela ali, estava perto de casa, e eu já tive...